Você tem um boletim, não tem? Eu acho que essa é a capa com mais roxos que a gente já conseguiu imprimir. Está vendo quanta gente? Não é? Isso é só uma demonstração, né? Nós sabemos que na Terra existem bilhões de pessoas. Nós somos uma destas pessoas, não é verdade? No entanto, nós sabemos pela palavra, e nós também sabemos pela ciência, que apesar de nós sermos da raça humana, somos seres humanos, nós temos características individuais. E, sabe, queridos, às vezes a gente se esquece disso. Vocês, todos que estão aqui, sabem que nós fomos concebidos através da fecundação de um óvulo que estava no ventre da sua mãe, no útero da sua mãe, e você foi concebido através de um espermatozoide que conseguiu penetrar nesse óvulo. Mas você sabe também que não eram um espermatozoide, eram bilhões de espermatozoides. Deus escolheu você. Diga a quem está do seu lado, diga assim, Deus escolheu você. Ele disse, você vai nascer. E você nasceu e você está aqui, e eu estou vendo que você está bem nascido. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? E, sabe, ele colocou certas coisas em você para, apesar dessa multidão toda que nós temos aí, e às vezes parece que nós somos assim, sei lá, uma manada. Ele colocou certos detalhes, um Deus muito amoroso, para dizer a você que você é único. Levanta assim a sua mãozinha. Olhe para a ponta dos seus dedos. Aqui você tem uma coisa chamada impressões digitais. Preste atenção. Não é que não tem agora. Digamos que a gente tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas agora. Estou falando de todas que já nasceram e já morreram. Essas que existem e aquelas que ainda vão nascer. Pense nisso. Ninguém tem uma impressão digital igual à sua. Você é único. O seu padrão de íris é só seu. Se você pegar um eletrocardiograma de uma pessoa, de 100 pessoas, de 1000 pessoas, a curva do coração nunca será idêntica de uma pessoa com outra. A gente vive num mundo que você é convencido, eu sou convencido, que a gente é uma massa de manobra. Quanto mais propaganda, todos nós vamos atrás de algo. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer a você que esse Deus maravilhoso, esse Deus que é criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há, esse Deus todo-poderoso que não tem princípio e nem tem fim, ele tem um propósito para a sua vida. E ele olhou para você e disse, você vai nascer, você vai crescer, você vai existir, e eu estou esperando você aqui para a gente continuar a vida eterna. E eu vou colocar certos carimbos em você para que você entenda a sua unicidade. Você é único. Talvez quando você olha no espelho, você não veja mais isso. Talvez quando você olha no espelho, você veja mais lutas do que vitórias. Talvez quando os anos passam e você olha no espelho, você diz, puxa vida, eu não queria essa parte aqui que está começando a aparecer no meu rosto. Mas isso faz parte de um projeto lindo, maravilhoso. Deus tem levantado você para você ser alguém especial para Ele. Talvez o mundo inteiro está dizendo que você é nada, o mundo inteiro está dizendo que você é uma pessoa a mais, mas Deus está me mandando aqui para dizer a você que Ele olha para você com muito carinho. Jeremias dizia, há muito, se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com adorável benignidade, eu te atraí. Em palavras de hoje, o profeta estava dizendo, faz muito tempo que Deus me diz, faz muito tempo que Ele fala, talvez eu não escute, mas Ele fala, eu te amo com amor eterno. E é por isso que eu te atraio com abraços, eu às vezes te atraio com lutas, eu às vezes te atraio com algumas dificuldades, porque eu quero chamar a tua atenção. Eu quero chamar a tua atenção. Eu quero que você olhe para mim, eu quero que você olhe, porque eu tenho coisas grandes, importantes, fortes, maravilhosas para dizer a você. E eu preciso da sua atenção, eu preciso que você saiba disso. Pode ser que o mundo inteiro diga que você é um a mais. E Deus está dizendo a você que Ele te conhece pelo nome. Pelo nome.
Quando Deus chama alguém na Bíblia, você pode ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que está disponível para você. Hoje tem ele tanto impresso como há tantos anos, digitalmente. Tem de toda maneira você ler a Bíblia. Hoje você vai no Google, diz Bíblia, aparece zilhões de Bíblias para você ler. Toda vez que Deus chama alguém, Ele chama pelo nome. Gideão, Sansão, Davi, José, Maria, João, Roberto, Riusa, Rosana, André, Kleber. Ele chama pelo nome. Deus conhece você pelo nome. Deus conhece você pelo nome. E esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, Ele entende que nós somos diferentes. Nós temos algo em comum. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, vocês vão entender isso hoje pela palavra, Ele passa a morar na gente. A gente começa a ser morada do Espírito Santo. Porém, nós somos diferentes uns dos outros. E Deus, foi Deus que fez assim. Foi Deus que criou desta maneira, para propósitos específicos. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Amém, queridos? Mas é preciso que a gente entenda isso. É preciso que a gente entenda que esse Deus tremendo, maravilhoso, nos dá coisas em comum, mas respeita a nossa identidade. Com muito amor. Olhe para quem está do seu lado, olhe bem no olhinho dele e diz assim: eu não tinha reparado bem. Diga assim: mas você é um espetáculo. Amém, queridos? Está com o seu boletim aí na mão? O primeiro versículo diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que é que significa isso? Primeira coisa importante para a gente entender: Deus é a própria sabedoria. Amém? Não é apenas que Deus é sábio. A Bíblia diz em Romanos 11:33, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, só a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você pode aplaudir essa profundidade da riqueza que é o Senhor? Existe uma sabedoria que se chama sabedoria do alto. Existe uma sabedoria que é a sabedoria humana. A Bíblia diz que a sabedoria humana ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. A sabedoria que eu estou falando hoje é uma sabedoria divina. Não é animal, é celestial, não é terrena, e é santa. E ela nos leva a patamares sobremodo elevados. Nós temos que entender que muitas vezes tomamos decisões erradas na nossa vida, porque buscamos na fonte errada. E hoje Deus me trouxe aqui para lembrar a mim e lembrar a vocês que Ele tem derramado da sua sabedoria e de uma maneira tão amorosa que Ele poderia fazer isso de uma maneira uniforme, ou seja, quem quiser que se aproxime, quem quiser que se adapte, e Ele disse: não, eu estou derramando minha sabedoria para cada um de vocês de uma forma específica. É a minha multiforme. E quando nós estamos entendendo isso, nós precisamos entender o seguinte: Deus deseja que a sabedoria dele seja derramada e espalhada. Repete comigo: Deus deseja que a sabedoria dele seja derramada e espalhada. E é importante que a gente entenda, ele tem um canal, de 2000 anos para cá, ele escolheu um canal para fazer isso. O texto que a gente leu diz isso. Escreva no seu boletim se você puder. O canal escolhido foi pela igreja. O que é a igreja, queridos? É importante a gente entender isso antes de continuar a pregar. Vocês estão vendo que a gente está fazendo uma reforma aqui nesse salão, sim ou não?
Estamos pintando as paredes, o piso ainda nem foi laminado. Daqui a alguns dias vocês vão chegar, o piso vai estar laminado. Depois o carpete vai ser substituído. Essa iluminação vai sair. O ar-condicionado vai funcionar de uma maneira maravilhosa. Vai ser individual. Cada um vai ter um... Não, brincadeira, já não é tanto, né? Mas isso aqui que nós estamos fazendo, essa reforma, a gente pode falar assim, estamos reformando nossa igreja, mas nós não estamos reformando nossa igreja. Oxalá estivéssemos reformando a nossa igreja, é a minha oração. Nós estamos restaurando ou reformando o nosso salão de encontros, de cultos. Podemos chamar de templo, se quiser, mas já é uma exacerbação da palavra. Porque, na verdade, a igreja somos nós. E quando a palavra igreja foi trazida à tona, ela foi utilizada uma palavra em grego que quer dizer eclésia. Diga essa palavra. Olha o que quer dizer. Assembleia convocada para fora. A ideia é de um povo que é retirado de um lugar desfavorável para outro lugar superior com uma missão a realizar. Então é alguém que está num local, recebe um ouro, recebe um tesouro, tem uma missão a realizar, mas se ficar dentro daquele lugar, a sua ação será limitada. Observe, olhe para mim, igreja. O maior trabalho que nós temos que realizar não é aqui dentro, é lá fora. Você é eclésia. Ele te dá poder para retirar você dos lugares mais ocultos, mais escondidos e revelar você. Para quê? Para que você seja um veículo da manifestação da sua glória, da sua sabedoria e do seu conhecimento. Você é um enriquecedor de almas. Diz a quem está do seu lado, diga, você é um enriquecedor de almas. Amém, meus amados? Vamos entender um pouco dessa história. Tem um processo, você está pronto para entender o processo? Antes, escreva, o homem estava desconectado de Deus. Efésios 2:1 diz, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam o quê? Espiritualmente mortos, desconectados de Deus. É como você ter um computador que você desconecta ele da rede. Ele está lá. Dependendo do número de arquivos que você colocou dentro dele e de programas que estão dentro dele, você vai conseguir trabalhar, mas ele está desconectado. Ele está vivo, mas está morto. Nós temos uma raça humana, uma grande parte dessa raça humana, que está viva no sentido biológico. Anda, caminha, se alimenta, se reproduz. Mas estão desconectados espiritualmente dessa fonte maravilhosa de toda a sabedoria. Você me acompanha? Sim ou não? Como é que era antes, queridos? Quando o homem estava desconectado. Deus falava a um homem, e este homem falava aos demais. Amós 3,7 diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus chamava Jeremias e dizia, Jeremias, você vai ser o meu canal para essa geração. Você vai lá e fala. E Jeremias escutava Deus e falava. O povo não estava conectado com Deus, o povo precisava se conectar com seus profetas. O que foi que aconteceu depois? Deus falou ao homem através do seu filho, Jesus. Veja o que diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz, havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade nas alturas. Amém, queridos? Quando aconteceu esse feito, o que é que acontece hoje? E hoje? Escreva aí, Jesus reconectou o homem ao Pai. Nós hoje temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso a esse que é a profundidade das riquezas. Você está sentindo falta de alguma coisa? Você se sente empobrecido em alguma área?
Ele está te dando a chave para você ter livre acesso à profundidade das riquezas, do conhecimento, da sabedoria de Deus, dos seus insondáveis caminhos e seus insondáveis pensamentos. Nós temos hoje acesso. Talvez você pergunte, por que eu não estou lá? Vamos tentar até o final da mensagem animar você a entrar nesse lugar. Amém, queridos? Sabe, meus amados, João 14,6 diz assim, e disse-lhe Jesus, eu sou. Não é eu serei. Não é eu fui. Eu sou. Sou. Eu sou porque eu fui, eu sou e sempre serei. O caminho. Não é um caminho, não é uma opção. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu explicar para você. Só existe um ser no universo que é 100% Deus. Mas ele também é 100% homem. Deus, a Bíblia diz que o verbo do Senhor, do Deus, que era Jesus, o verbo de Deus, o Logos de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Viveu entre nós 33 anos. E ele ressuscitou, mas não ressuscitou apenas em espírito, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Continua o Senhor Jesus sendo Deus e sendo homem, só que ele agora é o novo homem e nos chama como igreja a ser o novo homem, nova criatura, uma nova geração, não feita de semente corruptível, mas feita de semente incorruptível. O que é que significa isso? A semente que a gente está hoje, ela enferruja. A semente que a gente está hoje, ela envelhece. A semente que a gente está hoje, ela dá esperança e daqui a pouco você sente uma parte do corpo dizer, está doendo. Mas ele está dizendo que existe algo novo para você, algo novo para mim, que é feito de uma semente incorruptível, incorruptível, não a traça não chega lá, o ferrugem não consome, é algo completamente novo. Amém, queridos? E Efésios 2 diz assim, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto. Pega com amor na mão do que está falando, fala assim, Deus te ama tanto, tanto, tanto. Sabe, queridos, se você quiser sair daqui com algo no seu coração, de memória, saia daqui com a seguinte frase, Deus é apaixonado por você. Aconteça o que acontecer, esteja onde você estiver. Quando você orar, se você ouvir acusações, quando você orar, se você ouvir bloqueios, não creia nisso. Creia no amor de Deus. Amém, queridos? E ele nos ama tanto, versículo 5, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Olha, eu estava fora. Eu tinha dito, eu não quero nada contigo. Eu tinha dito, eu quero fazer as minhas coisas do meu jeito. E quando eu estava dessa maneira, eu estava merecendo levar uma ripada. Entendeu ou não? A Bíblia diz que ao invés disso, ele me amou. E me trouxe para a vida. Você conhece esse Deus? Ou o Deus que você conhece é um velhinho ranzinza com um chicote na mão, pronto para acabar com você. Se for esse Deus ranzinza com chicote na mão, não está na Bíblia. Jesus disse, Deus amou tanto o mundo, mas amou tanto o mundo que ele deu a coisa mais importante de toda a sua existência, que nunca deixou de existir, que é o seu Filho unigênito, único, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse Deus que eu vejo sair das páginas da Bíblia, sabe, queridos? E ele nos trouxe para a vida nesse momento que temos união em Cristo. Versículo 6, por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Quando Jesus estava aqui com os discípulos, ele dizia, eu sou a luz do mundo. Mas há um momento que ele começa a avisar os discípulos, escuta, eu não vou ficar aqui nessa forma para sempre, eu vou ter que passar pela morte, vou ter que passar pela ressurreição, vou receber um corpo glorificado, irei para o Pai e eu voltarei. Eles não entendiam. A princípio eles não entendiam.
Mas ao momento que ele diz claramente aos discípulos, ele avisa aos discípulos. Olha em João 7,33. Disse-lhe Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco. E depois, o que é que vai acontecer? Eu vou para aquele que me enviou. Então, quando Jesus foi para a cruz, eles sabiam de antemão, mas eles não quiseram entender. Compreende o que eu estou dizendo? Ele só veio a cair a ficha quando? Quando Jesus aparece depois da ressurreição. Quando Jesus ressuscita, muitos dizem, não nos ardia o coração. Quando aquelas palavras dele diziam, eu vou derrubar esse templo, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. A gente não entendeu, a gente achava que ele estava falando daquele prédio, mas ele estava falando dele mesmo. Ele estava dizendo sobre ele, esse templo aqui vai ser destruído, mas com 3 dias ele vai voltar. E não vai ser aquele templo feito por mãos humanas, mas um templo glorificado. Você está comigo, você me acompanha? Sim ou não? Mas apesar de Jesus dizer que está indo para o Pai, ele faz uma promessa maravilhosa. Escreva aí, ele promete estar presente. Mateus 28:20 diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Bota a mãozinha no seu peito e fala assim, ele está comigo todos os dias. Amém? E ele é tão amoroso que ele explica como ele vai fazer isso. Porque você sabe que Deus, apesar de apresentar-se para nós como 3 pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele diz, eu e o Pai somos um. Eles 3 são um. E ele explica como é que ele vai voltar, como é que ele vai estar conosco. Não aquela volta triunfal, mas essa volta que viria poucos dias depois da sua assunção aos céus. João 14 nos explica como. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja por quanto tempo? Quanto tempo, igreja? O que é que significa sempre? Nessa vida e na outra. Ele disse, eu vou mandar o Consolador que vai ficar para sempre convosco. Quem é esse Consolador? É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não no vê, nem o conhece. Mas vós os conheceis. Por que é que você conhece, querido? Porque ele habita convosco e estará em vós. Diga assim, o Espírito da verdade habita em mim. Amém, queridos? E quando o Espírito passa a habitar no homem, o nome disso é igreja. Então, o que é igreja? Diga assim, é quando nós somos a habitação do Espírito. Diga isso, quando nós somos a habitação do Espírito. Dentro de você habita o poder de todos os poderes. Aí veja o que, é que a palavra diz sobre isso, queridos. João 14:17c. Porque ele habita convosco e estará em vós. 1 Coríntios 3,16. Certamente vocês sabem que são o quê? O templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Você é a igreja. Você é o canal que Deus escolheu para dar gosto a essa terra, para dar luz a essa terra. Talvez ao contrário, talvez você se senta tão pequenininho, você diz, quem sou eu? Eu chego no meu trabalho, tem um chefe, eu estou ali, eu tenho que saber o que é que está acontecendo, é uma guerra muito grande. Não se sinta assim, a Bíblia está dizendo que você é embaixador de Cristo, você é representante do Senhor, Ele coloca você em lugares específicos, estratégicos, porque Ele quer que você, por você, através de você, seja distribuído naquele lugar, a sua profundidade de riquezas, de conhecimento e de sabedoria. Se você aceita, diz, eu aceito, eu recebo, diga. Pode aplaudir forte ao Senhor. Você sabe quem você é, igreja? Preste atenção quem você é. Você é a assembleia convocada para fora. 1 Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é nova criatura, você é o novo homem. Efésios 2,15 diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Você, igreja, é o corpo de Cristo. Efésios 1,22 diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Queridos, preste atenção, você é o lugar da habitação de Deus. Efésios 2,22 diz, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus,
no Espírito. Você, a igreja, é a plenitude de Cristo. Efésios 1:23 diz, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Igreja, nós somos a família de Deus. Efésios 2:19 diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nessa hora eu tenho que parar. Procura uma pessoa que está aqui, que não é da tua família, Olha para ela e fala assim, eu sou da tua família, porque eu sou da família de Deus. Você sabe do que é composto a igreja? A igreja é composta de um conjunto de pessoas que foram remidos ou remidas e que hão de participar da santidade de Deus. Efésios 12:10 diz, a fim de sermos participantes da sua santidade. Queridos, Ele é a esperança da glória. Colossenses 1:27 diz, aos quais Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória. Diga, Deus quer que nós conheçamos as riquezas da glória. E ele diz, mas deste mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em mim significa igreja. Diga, Cristo em mim significa igreja. Igreja, queridos, nós temos que entender que é algo maravilhoso. É um feito sobrenatural, não é uma agremiação, não é um clube, não é algo que eu digo, eu vou deixar essa igreja, eu vou para aquela, eu venho daquela, eu vou para aquela. Não tem isso, você pode ir sim para uma denominação, você pode sair de uma denominação para outra, mas a igreja de Cristo, quando você entra nela, você entrou. Você está nela, você vive nela, porque você é ela. É um feito sobrenatural. A palavra de Deus diz que um dia esses governos vão passar. Esse mundo vai passar, vão vir crises. Nós já estamos vivendo o começo do fim, mas nós temos que entender isso. Viram crises. Mas a igreja resistirá a tudo isso. A única instituição que resistirá a todas essas coisas. Pode olhar para os governos mais fortes. Olha para os governos mais fortes. Passarão. Mas você que é a igreja, você que guarda a palavra, ele diz, aquele que guarda a minha palavra não passará. Segundo ponto importante, igreja. Quem é você? Você é alguém que é alvo, receptor, que recebe a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 1:3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Cristo, preste muita atenção. Pode ser que você não se sinta tão abençoado assim. Tem vezes que a gente está falando para a pessoa, diz, Deus te ama, Deus te abençoa, e a pessoa olha lá dentro e fala assim, ele deve estar falando com outra pessoa, porque eu não estou me sentindo assim. Eu não me sinto abençoado. Eu não estou trabalhando onde eu queria, eu não estou conseguindo fechar minhas contas, eu estou com problema de saúde, eu tenho isso, tenho aquilo. A gente esquece que essas coisas são inerentes a esta vida. Quando a gente fala que você é abençoado, a gente fala que você recebe poder para passar por cima de tudo isso, para ser feliz, para ser vitorioso, com ou sem. Não é por causa de que eu sou feliz, mas é apesar de. Eu quase fiz igual Roberto Carlos, mas tudo bem. Você está comigo ainda, queridos? Então preste muita atenção para você entender isso. A gente precisa compreender o que é que Deus está falando para mim e para você. É que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões. Vamos de novo. Toda sorte de bênçãos nas regiões. Então existe um depósito incalculável que Ele chama toda sorte de bênçãos para você. Avisa quem está do seu lado. Diga, tesouro enorme para você. Olha para mim um pouquinho, olha para mim. Você que está em casa, você que está olhando pela televisão, pelo computador, olha para mim um pouquinho, eu quero falar com você. Nós temos que entender que às vezes a gente não encontra isso. E você diz, por que eu não encontro isso? Porque nós estamos procurando no lugar errado. Ele está dizendo que esse tesouro está onde? Nas regiões. É lá, nas regiões celestiais. Eu estou procurando esse tesouro. Aonde? Nas regiões terrenais. Nas coisas que passam. Vai ficar pobre. Mas eu consegui botar um carro lá na porta de casa. É leasing. Comprei uma casa, pastor. Consegui uma dívida, querido, grande. 30 anos. Faz parte. Não sou contra que você tenha. Estou só dizendo que não bota os olhos nessa riqueza que não é aí.
Você já está enriquecido, existe um depósito para você. Você é estardalhariamente bilionário, você tem isso. Toda sorte de bênção já foi dada a você. Vai para o lugar certo. Onde é esse lugar, pastor? Nas regiões celestiais. E aí é que está o problema, porque a gente começa a pensar com sabedoria humana. E tudo que a gente pensa, regiões celestiais, eu preciso subir, eu preciso tirar o pastor daí, eu preciso ser o pastor dessa igreja para ficar mais perto das regiões celestiais. Eu preciso deixar de ser pastor, eu tenho que ser, sei lá, bispo, eu tenho que deixar de ser bispo, eu tenho que ser o quê? Apóstolo? Talvez eu tenha que ser papa, não sei. Queridos, sai dessa lama, jacaré, não tem nada a ver com isso. Nada. Quer estar aqui comigo ou não? No reino dos céus é o contrário. Quem quiser ser grande, seja o menor. Quer entrar nas regiões celestiais? Quer receber esse tesouro? A porta lá é bem estreitinha e pequena. Só dá para entrar de joelho. É diferente. Vale a pena. Lá existem tesouros de toda sorte de bênção. Quer toda sorte de bênção. O que é que você está precisando? Eu precisava de saúde. Lá tem. Precisava de sabedoria para resolver uma coisa. Estratégia. Lá tem. Queria razão para viver. Lá tem. Eu queria vencer essa depressão. Lá tem. Eu queria motivo para viver. Lá tem. Eu queria que meu casamento fosse restaurado. Toda sorte de bênçãos. Nas regiões celestiais. E como é que eu subo tão alto? É quando eu vou para os pés do Senhor Jesus. O maior lugar, o lugar mais alto dessa terra, é quando eu estou de joelho aos pés do Senhor. Amém, queridos? Vamos entender mais? Você está aqui comigo ainda? Sim ou não? Versículo 7. Hoje foi a primeira vez que eu perguntei sim ou não, hein? Eu vi muita gente ali dizendo, pastor, cadê o sim ou não? Não sei o quê. Acabar com esse vício aqui. Versículo 7. No qual temos o quê? A redenção. Pelo seu sangue nós temos o quê? A remissão dos pecados. Por que eu tenho a remissão dos pecados? Segundo a riqueza da sua graça. Me ajoelho, me quebranto, não mereço, Ele me perdoa. E que Deus derramou, não a conta-gotas. Como foi que Ele derramou? Abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Lê comigo Efésios 3:10a. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. O que é isto, querido? O que é multiforme? No grego significa multilateral, que se apresenta de várias formas. Criatividade que supre todos os prismas. Eu coloquei aí um diamantezinho pequenininho. Eu gosto dessa imagem. O diamante é um só. A luz que bate nele é uma só. Mas quando ele reflete essa luz, ele reflete de forma facetada. Ou seja, consegue atingir todos os lados, todas as formas. Deus quer falar com você e Ele sabe a tua linguagem. Quando a igreja começou a existir, foi no dia do Pentecostes. E muitas pessoas dizem, o dia do Pentecostes é a descida do Espírito Santo. E é verdade. E eu digo, me diga o maior sinal que teve no dia do Pentecostes, assim, visível, que as pessoas ficavam surpresas. As pessoas dizem, é porque eles falavam línguas como línguas de fogo. Isso está em Atos, capítulo 1, capítulo 2. Você vai lendo ali, você vai encontrar toda essa história que eu estou contando. Amém? Mas esse não foi o maior milagre. Além da conversão que houve. O milagre maior é que a Bíblia diz que cada um conseguia entender na sua própria língua. O que é que significa isso? Que havia ali muitas nações. Um falava grego, o outro falava aramaico, e por aí vai. E cada um escutava na sua própria língua. Mas eu creio que é mais do que isso. Cada um de vocês, cada um de nós, temos uma língua própria. E você fala, como é que é essa língua própria? É uma língua que você recebeu ao longo da sua vida. Por exemplo, a palavra pai. Diga assim, pai. Não é igual para cada um de nós. Você recebe a palavra pai de uma forma, o outro irmão recebe de outra forma. Para uns, a palavra pai significa proteção, carinho, exemplo. Para outros, significa dureza, cobrança, castigos. Para outros, significa
um amigo, para outros significa quem é ele, eu nunca vi, é ausente. Para outros significa eu não tive pai, eu fui criado pelo meu avô. Então observe que uma palavra, linguagens completamente diferentes. O que é que significa multiforme? Significa que Deus é capaz de falar a cada um de nós e nós entendemos na nossa própria língua. Você fala, o que é que eu faço? Vamos falar uma língua só? Só quem consegue fazer a gente falar uma língua só é o milagre do Pentecostes. É quando a gente se ajoelha ao Senhor. Há uma história no Velho Testamento que diz que quando os homens se rebelaram contra Deus, fazendo a Torre de Babel, o problema que aconteceu é que eles começaram a não se entender. Quando a gente se afasta de Deus, a gente começa a não se entender. Quando o casal começa a se afastar de Jesus, a comunicação em casa fica mais difícil. Quanto mais a gente se aproxima dele, ele fala a cada um de nós na nossa própria língua e a gente fica conseguindo falar com o outro e o milagre acontece. Porque o milagre ali não era apenas que Deus estava falando, é que Deus estava usando homens para falar e o outro homem entendia. Olha que coisa linda, mulher. Você fala uma coisa e o seu marido entende. Você não acha isso um milagre? Você não acha isso uma coisa maravilhosa? Tem alguma mulher perto do marido aí? Diga assim, eu vou querer isso. Fala para ele assim, com toda... Homens, você já imaginou você olhar para a sua mulher, nos olhos dela, e você dizer uma palavra e isso ser suficiente? Você fala, isso é coisa de Deus. Diga, isso é coisa de Deus, diga. Mas olha qual é a grande novidade, queridos. Você está aqui comigo ou não? A grande novidade é que Deus está dando esse poder à igreja. Deus está dando o poder de nós sermos canais da sua multiforme sabedoria, da sua multiforme graça. Ele é capaz de fazer você falar e você ser entendido. Eu me lembro quando eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério, que eu ia pregar, e eu vivia num ambiente de muitos bons pastores. Eu vivia num ambiente onde tinha muitos bons pregadores. Tinha um que ele lia a Bíblia, começava a falar, ele recitava poesia do começo ao fim. Era uma coisa linda. Eu não entendia nada, mas era muito bonito. Tinha de tudo, tinha eruditos, tinha tudo que você possa imaginar. E eu fui chamado para ser pastor e o ambiente era aquele. Uma igreja grande. E eu me lembro que eu fiz uma oração ao Senhor. Naquele momento que eu estava decidindo, entregando minha vida para Ele. A minha oração era a seguinte: Senhor, se o Senhor quiser me fazer pregar bem, isso é uma coisa que é sua decisão. O Senhor decide se eu prego bem, se eu não prego bem, isso é uma coisa que o Senhor resolve. Mas tem uma coisa que eu lhe peço: se o Senhor está me chamando para ser pastor, um pregador da palavra, eu não faço questão de falar bem. O que eu te peço, o que eu te suplico é que eu seja bem entendido. E ao longo desses anos, Deus tem me ungido com essa unção, porque essa unção já era prevista na Bíblia. Você pode ser bem interpretado. O que é que eu quero dizer? Toda essa riqueza vai para cima de você, vai para dentro de nós, nos enriquece, mas tem um objetivo. Tem um objetivo. Nós temos que entender que quando a gente fala de multiforme, essa coisa de sermos diferentes, é que muitas vezes você não entende os desígnios de Deus. A palavra de Deus diz que Ele produz contrários através de contrários. Diga, contrários através de contrários. Através da morte Ele produz vida. Através da desonra, muitas vezes Ele produz glória. Através do pecado, muitas vezes Ele produz retidão. Através da maldição, muitas vezes, Ele produz bênção. A Bíblia diz que muitos, por causa da presença do Senhor, da fraqueza, tiraram força. Deus está te chamando para andar nesses lugares que são completamente estranhos à vida natural. Isso vai significar que nem sempre aquilo que parece mal, significa que vai terminar mal. Aliás, você pode profetizar isso. Olha para quem está do seu lado, pega na mãozinha e diga assim: tudo vai ficar bem. Diga. Quando a gente entende isso, a palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Então você está enriquecido, você tem acesso a toda a riqueza. Diga, glória a Deus, diga. Mas, queridos, essa multiforme sabedoria deve se tornar conhecida. Efésios 3:10 diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria se torne conhecida. Como é isso, queridos? Mateus 5, vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma luz, uma candeia, uma lâmpada, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Vamos falar isso numa linguagem mais atual. Você liga aqui uma luz, um abajur, você não vai colocar isso embaixo da cama, você vai. Se você colocar, a luz está lá, está acesa, mas qual é a utilidade dela? Nada. A luz tem que ser colocada em lugares altos para que ela possa brilhar. O Senhor está dizendo, você é a luz do mundo agora. Eu sou a luz do mundo, mas quem me segue não andará em trevas. Ele está dizendo, eu agora estou dizendo a vocês, vós sois a luz do mundo. Você é luz. O Senhor está te enriquecendo para você brilhar. Mesmo que o mundo inteiro, mesmo que seus parentes, mesmo que pessoas próximas a você tenham dito o contrário, eu vim aqui dizer a você que não é verdade. A verdade é que Deus te fez para você brilhar. E você não pode se esconder. Com todo amor, pega a mãozinha de quem está do seu lado, levanta bem alta essa mão assim. Diga assim, levanta. Deixa essa luz brilhar. Amém, queridos? Sabe, meus amados, quando a gente vai entendendo isso, versículo 16 diz assim, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso é mais ou menos assim, você vê uma coisa acontecendo, uma situação complicada, e uma pessoa se aproxima, e ela levanta o ferido, ela levanta o aflito, ela o acolhe, e quem está olhando, a única coisa que tem vontade de dizer é, glória a Deus. É que as suas ações, o que você faz, claro o que você diz também, porque se você faz uma coisa, diz outra, fica uma discrepância, é preciso que haja uma sintonia entre o falar e o agir. Mas ele está dizendo que quando você age, quando você fala, quando você caminha, você produz luz. Você produz luz. Os homens olham e eles glorificam a Deus pelo que vê na sua vida. Você me acompanha nisso? Amém? E aí a gente poderia pensar, quando é que isso tudo vai começar? Escreva aí, o tempo é hoje. Mesmo trecho, Efésios 3, 10, agora a parte B também do versículo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida quando? Quando, queridos? Queria ouvir todos. Agora. É agora. Não pode perder tempo. Você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? É quando você tem uma coisa com data marcada. É agora. Se você quer fazer alguma coisa, faça agora. Minha mamãe está doente. É agora. Meu papai já está velhinho. É agora. Meu filho está crescendo, acho que daqui a uns 4 anos ele sai de casa. Daqui a 2 anos ele sai de casa. É agora. É agora. Não, mas é porque eu tenho umas coisas. Agora. A minha esposa está do meu lado, ela está tranquila, eu estou tranquilo. É agora. Nós não sabemos nada sobre amanhã. Nada. Eu me lembro de alguns relatos que eu li sobre pessoas que estavam naqueles aviões que estavam sendo levados para, naquela época de setembro 11 de 2001, e pessoas que perceberam que o avião estava sendo tomado por terroristas, e eles tentavam ligar para casa. Quando o avião começava a ter uma altura mais baixa, eles conseguiam alguma conexão, e várias secretárias eletrônicas, várias caixas de mensagem estavam com pessoas dizendo assim, eu acho que eu vou morrer, e eu precisava dizer uma coisa para você, eu te amo, eu fui grosseiro com você tal dia, eu não brilhei, eu não fui manifestação da glória de Deus na tua vida. Perdeu o agora. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? É hoje, queridos. Quando é que você vai ter uma vida com Deus, que você vai ser conhecido como um homem de Deus e uma mulher de Deus? Ah, pastor, quando eu fizer o meu primeiro $1 milhão na América. $1 milhão de dívida? Não, de... Escuta, querido, é agora. É agora. É quando eu terminar a faculdade, é agora. Ele quer que você seja bênção dentro da faculdade. É agora. 1 João 2,18 diz, filhinhos, já é a última
Ora, Hebreus 3,15 diz, enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Quinto ponto, qual é a dimensão desta obra? Veja a dimensão dessa obra. Você está pronto para entender isso que eu estou falando? Ele está dizendo todo o versículo que eu disse, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, aonde? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aqui está dizendo que quando nós somos igreja, o resultado do nosso serviço é ilimitado. Ele pode atingir até os lugares celestiais. O que você faz na tua casa, no teu dia a dia, com um aflito, com um órfão, com alguém que tem fome, com a tua igreja, com a pessoa que está do teu lado, com alguém que necessita, a palavra de Deus diz que isso produz algo fantástico aqui, agora, pessoas glorificam a Deus, mas está dizendo que isso ultrapassa, isso passa a ter eco nas regiões celestiais. Você passa a ser um nome conhecido nas regiões celestiais. Se você pudesse ver a rede social celestial, você estava com 1 zilhão de views. Você entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Quando a gente entende tudo isso, talvez a gente poderia dizer assim, vamos terminar a mensagem. Mas eu não gosto de terminar uma mensagem dessa sem dar a você um pouco de minutos explicando o que é que eu faço com tudo isso. De forma prática. Como é que eu posso pegar toda essa riqueza que eu fui informado, que eu tenho à minha disposição e que talvez eu não tenha alcançado ainda, mas eu quero alcançar e eu quero chegar lá e eu quero me enriquecer, mas eu estou entendendo que ao me enriquecer de tudo isso, se eu quiser ficar mais rico, eu preciso aprender a distribuir. Como é que eu faço isso de forma prática? A primeira coisa, nós temos que entender o que diz 1 Pedro 4,10. Leia comigo. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então vamos lá. Você acabou de ser chamado aqui de bom despenseiro. A palavra despenseiro, é alguém que cuida da despensa. Aqui nós temos outro nome para despensa. Acho que é pantry. Como é que é o nome que guarda as comidas? Pantry. Então, você é eu não sei como é que dizer isso em inglês, você é um pantry, um cara que é o cuidador da despensa. Você tem a chave da despensa. Você está me entendendo ou não? Mas não é uma despensa qualquer. Você tem a chave da despensa de Deus. Deixa eu conversar um pouco aí com vocês, que hoje eu nem desci ainda. Tem muita gente sentindo falta. Cadê o pastor que não desceu aqui? Olha só, para você entender, meu filho. Preste atenção nisso. O que é que você acha que tem na despensa de Deus? Toda sorte de bênçãos. Amém? Coisas mais específicas. Alguém sabe? Saúde. Amor. Quem falou Alegria. Fala, vocês estão tímidos, vocês são riquíssimos, vocês são detentores de toda sorte de bênçãos, vocês são riquíssimos, estão com a mão, vocês só ficaram ricos agora, já estão um pouco suvina, abre essa mão, fala o que é que tem nessa despensa, eu estou querendo saber o que tem nessa despensa, fala, Lê. Paz. Quem pode dizer, fica onde você está, levanta e fala meu filho. Salvação, quem mais? Sabedoria, misericórdia, perdão, plenitude, vida, graça, sabedoria, fé, alegria, provisão. Gostei dessa palavra provisão, porque até agora a gente estava falando coisas importantíssimas, mas teve alguém aqui que lembrou que a gente precisa pagar a conta no final do mês. E é verdade, também tem isso lá. Amém, queridos? Doutora Maria. Compasión. Compasión em espanhol. Amém? Como está? Tudo bem? Tudo bem. Como está você? Bem? Glória a Deus. E você, eu não vou falar espanhol, não. Vou falar nordestês. Como tá? Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Então, queridos, a despensa de Deus é infinita. Diga infinita. Você tem a chave dela. Você tem a chave. Você diz, mas se a gente começar a usar muito, acaba. É inesgotável. Pode aplaudir. Quando você começa a ser o despenseiro de Deus, ele está dizendo que você é dispenseiro da sua multiforme o quê? Sabedoria.
Pessoas vão te procurar. Diz a quem está ao seu lado, te prepara, a partir de amanhã pessoas vão te procurar. E elas vão dizer um bocado de coisa. E talvez você tenha vontade de falar assim, olha, escuta, eu já tenho meus problemas, então, por favor, segura os teus. Deixa eu te explicar uma coisa. A chave do receber está no dar. Toda vez que eu paro de servir para ficar melhor, eu fico pior. Eu não sei explicar isso, eu só sei que é. Você pega um casal que está meio brigando, está aquilo, está aquilo outro. Você manda esse casal visitar semanalmente um lar de anciãos. E eles vão, passar lá, é para passar 30 minutos. Começa a passar 30, 1 hora, 2, e eles voltam querendo lhe converter. Eles foram para lá brigando. Quando voltam, já são pastores. Pastor, aquela igreja todinha tinha que ir para lá. Pastor, o que é aquilo? Olha, um menino. Eu estava um dia desses conversando com uma irmã que tem ido no lar de anciãos aqui, que chama-se Anos Dourados. Nossa igreja tem visitado esse local. A igreja hispana tem estado nele. E ela estava dizendo assim que o impacto que foi chegar para um ancião que tem uma certa deficiência motora. E ela perguntou, o que é que você quer de Deus? O que é que você deseja de Deus? E aquele homem olhou para ela, falando com a voz quase inaudível, ele disse, eu queria o perdão dos meus pecados. Ela disse que quebrantou-se e chorou, porque ele podia pedir tanta coisa. Podia pedir que os filhos viessem visitá-lo, algumas vezes pelo menos. Podia pedir muitas coisas, mas ele estava sedento de se preparar para se encontrar com Deus. Esse casal que falou comigo dizia para mim assim, pastor, a gente tem alguns problemas para resolver. Foi tudo resolvido. Vamos entender a lógica. Eu estou com fome e eu vou entrar na despensa de Deus para dar de comer ao Tales. Ora, a Bíblia diz que não se amarra a boca ao boi que debulha. O que é que significa isso? Aquele boi que está puxando o arado para poder escavacar a terra e poder ser retirado os grãos, os milhos que estão ali dentro, a Bíblia está dizendo que esse boi não trabalha com a boca fechada. Ou seja, ele está trabalhando, se ele tiver fome, o que é que ele faz? Ele come um milho, come outro negócio e está ok. Entendeu ou não? Quando eu entro lá na despensa para dizer alguma coisa para o Thales, eu estou com fome, o que é que eu aproveito? Você acha que eu faço o quê? Eu como também. Agora, se eu fico do lado de fora, com fome, e ele chega para mim e eu digo, posso fazer nada, que eu também estou com fome? Aqui são 2 cegos batendo numa porta, ninguém sabe nem onde é que está o trinco, ninguém sabe nada disso. Vai ter solução nenhuma, querido. A solução está quando eu adentro nesse santo lugar para servir. A palavra de Deus diz, queridos, que é servindo, meu irmão. Infelizmente, neste ponto, muitos param e perdem o interesse. Você fala, por que perde o interesse? Porque a gente vive um mundo ao contrário. Um mundo que a gente quer ganhar dinheiro para pagar alguém para essa pessoa nos servir. Muitos de nós estamos programados para buscar o melhor serviço para nós mesmos. E sabe qual é o problema disso? É que quando a gente deixa que isso nos atinja, sem a gente perceber, nós começamos a nos isolar, começamos a ficar egoístas. Eu só quero fazer uma coisa se eu tiver algum tipo de vantagem para mim que eu possa ver. Eu estou dizendo que há vantagens invisíveis. Quando eu me aproximo para abençoar, eu sou... Mas às vezes eu não creio nisso. E o que é que acontece? Eu começo, sem perceber, a ter sentimentos egoístas. O que é o ego? Ego é o eu. Eu começo a preocupar comigo. Tudo é meu carro, meu tablet, meu telefone. Eu vejo cônjuges brigar com outro cônjuge porque teve a petulância de abrir o telefone da pessoa sem pedir antes licença. O que está escondendo aí, meu querido? São contatos profissionais. Então a gente vive um mundo muito de meu. Eu, é meu, é meu, é meu, é meu. Você entende o que eu estou falando ou não? E sabe qual é o problema? A coisa mais comum do egoísta é se sentir só. O egoísta reclama. Ninguém me visitou. Ninguém me ligou. Ninguém falou comigo. É porque o egoísta se esquece que hoje em dia os telefones estão tão modernos que eles não só recebem chamada, como eles também fazem. É impressionante isso, não sei se vocês estavam sabendo disso.
Não mandaram para mim um WhatsApp. Eu acho que a sua aplicação precisa de ser up to date, porque os WhatsApp hoje em dia tanto recebem como enviam. Mas eu me isolo. Eu vou para o meu local e eu digo, vamos ver quem é que vai lembrar de mim. Veja, você está talvez esquecendo que você mesmo não está lembrando de você. Na tentativa de se autoproteger, na tentativa de querer algo onde você seja bem recompensado, você está esquecendo de você mesmo, porque a Bíblia diz assim, em Provérbios 18:1, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Há outro texto que diz que a pessoa se rebela contra a sabedoria. Ora, se eu me rebelo contra a sabedoria, eu me abraço com o quê? Com a falta de sabedoria. Se eu não fosse um pastor educado, eu diria que eu estou me abraçando com a ignorância. Ou se eu ainda fosse um pouquinho mais mal educado, eu diria que eu estaria me abraçando com a burrice. Claro que eu não vou dizer isso. Mas o que ele está dizendo é simples, não tem nenhuma inteligência quando eu passo por lutas, quando eu passo por dificuldades, ou quando meu irmão passa, ou quando eu me sinto ferido, eu me isolar. Esses sintomas acompanham muitas vezes enfermidades que são comuns hoje em dia, como depressão. E eu sei que é verdadeira. Eu sei o que é ter uma depressão. Quando eu tive certas enfermidades, foi difícil para mim reconhecer, mas eu passei sim por fases de depressão. E nessas fases de depressão, você sente vontade de nada. Você sente vontade de se isolar. Porque é um processo de um ser que vem para matar, roubar e destruir, e que ele não está feliz de você ser quem você é, não quer que os planos de Deus deem certo para você, ele não quer que você tenha acesso à riqueza que você tem para você, que estão depositadas nas regiões celestiais. Ele quer que você tenha pena de você mesmo, que você tenha autocomiseração e você comece num processo negativo de destruição. Mas isso não vai acontecer, porque o Senhor está do teu lado. Amém, queridos? Eu queria que você entendesse que a multiforme graça e sabedoria de Deus, que eu tenho o direito, às vezes eu não recebo, porque eu esqueço que a chave para receber é servir. Quando eu passo a servir, eu recebo. Segundo ponto, de forma prática, para a gente partir para a conclusão. Como é que eu vou fazer, pastor? Conforme o dom que eu recebi. Efésios 4:8 diz, por isso é que foi dito, quando ele subiu ao triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Você entende isso, sim ou não? Vou explicar para você entender. Diga, multiforme. Significa que Deus fez a cada um de nós de uma maneira diferente. A uns ele deu o dom da comunicação, a outros ele deu o dom de escutar, que é um dom precioso, alguém que é capaz de ouvir uma pessoa. Muitas vezes tudo que uma pessoa precisa é de ser ouvida. Deus deu dons a uma pessoa, às vezes, de arregimentar. Eu tenho visto aqui na igreja esses dons, e muitas vezes até aplicados normalmente na vida do dia a dia, como às vezes em uma semana se consegue arregimentar centenas, milhares de pessoas em prol de uma causa ou de alguma coisa que se acredita. Como é o nome disso? É dom? É talento? Há uns que são bons para isso, outros não são. Você diz, então quem não é mau? Não. É porque Deus te fez de uma maneira especial. Existe algo em você que só você tem. Deus está te dando dons hoje aqui nesse lugar. Deus está te capacitando para você poder servir aonde você está e da maneira que você precisa. Entenda dons como ferramentas para que você possa fazer melhor a obra. Você me acompanha nisso, sim ou não? Terceiro e último ponto. Sendo bom dispenseiro da multiforme graça. 1 Coríntios 4:1. Há pouco tempo eu disse que você era dispenseiro de Deus, sim ou não? Mas agora nós temos que entender como é que vou saber se eu sou bom ou se eu estou sendo negligente. 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa o que, queridos? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Vamos entender isso de uma maneira prática para a gente poder concluir. O que ele está dizendo é que, apesar da Bíblia dizer que nós somos dispenseiros,
E apesar de eu estar aqui reafirmando que você, que eu, que nós somos despenseiros de Deus, eu posso declarar, você é despenseiro de Deus. Aqui está dizendo que, ademais dessas declarações reais, verdadeiras, elas precisam de uma confirmação. Elas precisam de uma constatação. E você fala, como é que é isso? Aqui está falando que os homens, quando ele fala os homens, ele está dizendo que pessoas que não necessariamente te conhecem, podem te conhecer, podem não conhecer, são pessoas que vão olhar para você e vão te procurar por achar que existe algo mais em você. Você vai passar a ser aquela pessoa no seu trabalho, que muitas vezes vai ser criticado por ser cristão ou cristã, por ter posturas X, Y, Z, mas você vai se acostumar e você vai aprender no seu chato do local, o chato da escola, o chato do trabalho. Porque o dispenseiro não pode ser chato. Você entendeu o que é você sabe o que é um dispenseiro chato? Você já foi em alguma repartição pública que a pessoa que vai lhe atender, o dono do carimbo é chato? Já viu ou não? A primeira coisa que ele quer falar para você é que não tem mais, não é hoje, volta na semana que vem. É assim ou não? Será que nós somos esse tipo de dispenseiro? Eu me lembro da história da minha esposa. Nós namorávamos, ela estava ainda estudando no high school. E eu também. E, às vezes, nós contávamos as lutas que nós passávamos na escola por discriminação por sermos cristãos. Por dizermos que amávamos Jesus. A gente pensa que não tem discriminação por isso, mas tem. E tinha muita. Mas sabe, queridos, vez por outra a gente contava um para o outro o seguinte. Às vezes aquela pessoa mais popular da escola, aquela que mais fazia zoeira, né, usar essa expressão, ela também passava por dificuldades. E você imagina quem é que ela procurava escondidinho quando estava passando dificuldade? A dispenseira de Deus, pastora Rosana, que na época era adolescente Rosana, como sempre, lindíssima. Quantas vezes eu, jovem, 16, 17 anos, 18 anos, até professores começaram a me buscar. Não era na frente de ninguém, porque zoar se zoa em público. Pedir conselho desse tipo se pede em privado. Isso é igual essas redes sociais. Você bota um post e a pessoa critica em público. Um post que você faz lá, né? Uma postagem. Critica lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí vai em privado, conversa com você e diz, olha, eu não tenho nada contra você. Você sabe que eu te amo, não sei o que lá. Devia ter dito lá no público, né? Mas não tem problema, você é dispenseiro. O dispenseiro suporta essas coisas, sim ou não? Então, queridos, aquele professor chegava para mim em particular e dizia, não vai ter aula agora? Vamos tomar ali um café ali? Chegava lá e dizia, cara, estou passando por uma luta, e abria o coração. O que é que ele queria que eu fizesse? Ele queria que eu abrisse a despensa. E como é que se abre a despensa, meu povo? Orando, ouvindo, orando e lendo a Bíblia. Diga ouvindo, orando e lendo a Bíblia. De uma maneira prática, maridos, uma tarefa de casa para vocês essa semana. Toda vez que a sua esposa amada chegar perto de você com um complaint, com uma história, com uma discussão de relação, com uma situação complexa, lhe lembrando que pela enésima vez você deixou a toalha molhada em cima do lugar que não era para deixar, essas coisas normais do dia a dia, diga assim, só os homens, diga assim, eu vou escutar. Eu vou escutar. Eu vou escutar. Depois eu vou olhar para ela e vou dizer, meu amor, eu posso orar? Ela vai se assustar para caramba, ela vai ficar assim, o que é que tem atrás desse negócio aí? Mas você vai dizer, eu posso orar? Pode. Você ora, mas não faz uma oração acusatória. Ó Senhor, essa mulher, que é a mulher rixosa, mas parece com Jezabel. Não é essa história. É outra oração. É assim, Senhor, o Senhor vai abrir a despensa agora. E vai nos ajudar. Minha esposa está tendo necessidades que eu não estou conseguindo suprir. Mas o Senhor pode. E eu estou aqui aos teus pés. Porque eu amo essa mulher. Eu sou louco por ela. Sou apaixonado por ela. Estou com vontade de casar de novo, todo ano com ela. Estou falando só com os homens. Querido, não tem mulher que aguente um negócio desse. Ela vai cair na tua conversa. Agora, se for mentira, aquele que é o dono da despensa
vai tomar a chave da tua mão por uns dias, vai botar você de time out. Se você fizer isso de coração, ele vai dar a chave da despensa a você de novo, vai dizer, entra e pode entrar e festejar, porque a festa é tua, é nossa, é da tua casa. Amém, queridos? Vocês entenderam ou não? Mulheres, homem fala pouco às vezes, já viu não? Homem é calado. Você fala uma coisa, ele faz, Aí você diz para ele uma coisa comprida, e ele diz sim, e aí você diz, você entendeu o que eu falei? Aí ele repete a última frase que você disse. Ele diz, claro, você não falou isso? Você falou, não falei só isso, falei mais coisa. Certo? Quando acontecer isso, preste atenção, você ora. Vamos inverter aqui a coisa. Ora. Certo? Vai ter uma hora que ele quer falar. Quando o homem quer falar, é uma hora muito perigosa em casa. Porque ele fica calado muito tempo. Quando ele vai falar, ele já é um problema, já é a Terceira Guerra Mundial. Aqui nessa casa eu não sei onde estão as coisas, todas para você que sei lá, eu trabalho. Aí você tem que ter. Você não já estava orando? Continua ouvindo em oração. Você tem a chave da despensa. O que é que esse homem está dizendo a você? Posso falar o que é que ele está dizendo? Levei uma pancada lá fora. Fecharam a porta para mim no meu trabalho. Eu não fiz o negócio que eu precisava. Teve um cara que foi promovido no meu lugar. Estou me sentindo muito mal, porque eu sou melhor do que ele, mas o meu chefe acha que eu sou o pior dos piores. Alguma coisa ele está passando. E ele foi ensinado que homem que é homem, reclama, mas não chora. E seria bom que ele deixasse de reclamar e chorasse. No seu ombro, de preferência. Você tem a chave da despensa, mulher. Você fala, como é que eu faço, pastor, para entrar aí? Lembra daquela história das regiões celestiais? Começa como? De joelho. Eu não tenho tempo para contar isso, mas eu sou hoje aqui alvo de mulheres que se ajoelharam pela minha vida. Minha mãe, minha esposa, minha sogra, filhas, mulheres. Dessa igreja aqui, quantas irmãs aqui oram por mim? Quantas, quando termina um culto, chega para mim e diz, pastor, eu tenho orado pela tua vida. E eu sei disso. Eu tenho uma visão assim para mim, assim, uma mulher de joelho tem mais poder do que a bomba atômica que ainda vai ser inventada. E eu quero terminar essa palavra dizendo isso a você e a mim. Nós temos um Deus que entende a cada um particularmente. E eu tenho muita dificuldade de entender a cada um de vocês particularmente. Na verdade, eu não tenho possibilidade de fazer isso, mas Ele tem. E Ele quer nos entender, quer nos encher com essa graça e quer nos dar o poder de poder olhar para cada um, sentir o que cada um sente, viver essa vida comum, abençoada, espiritual e maravilhosa. Isso vai refletir aqui na igreja, vai refletir no seu lar, vai refletir no seu trabalho e, principalmente, vai refletir dentro de você, na sua alma. Você vai se sentir plenamente suprido. Que Deus te abençoe. Fica de pé, deixa eu orar por você. Preste atenção que eu quero orar por você. Você hoje escutou aqui que você é alguém especial, você escutou aqui que Deus tem um propósito para a tua vida, você escutou que eu disse até que você era um espetáculo, e é verdade. Mas você não escutou isso muitas vezes aí fora. Talvez você tenha chegado aqui com outro tipo de estima, talvez você tenha chegado aqui escutando outras palavras, que você não é bom, que você é um derrotado, ou que é uma derrotada, ou seja o que for. Eu quero orar por você. Segunda coisa importante, pode ser que você tenha chegado aqui entendendo que eu tenho muito pouco a dar a alguém. E eu quero concordar com você, você tem muito pouco a dar a alguém. Mas Deus está te dando a chave da despensa dele. E essa despensa ela é completamente suprida de tudo que se precisa. E pode ser que você tenha se sentido pequeno ou pequena para ajudar uma pessoa, para suprir alguém. Você está dizendo, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não sei o que fazer. Deus está te dotando hoje. Está te dando agora essa condição. E eu quero orar por você também. Talvez você, alguns anos, algum tempo na sua vida, você diz, eu fui ajudar alguém e só levei patada. E eu já desisti disso. Deus vai te curar disso, vai te levantar de novo, vai te fazer servir para Ele, não é para pessoas. E ao você servir, você vai ser mais enriquecido, todavia, sempre, sempre mais. Quero orar por você também. Se a palavra de Deus te toca, se você se encontra nesse lugar, não demore. Saia, vem aqui à frente, vamos orar junto, em nome de Jesus.
Abra um espaço para as pessoas passarem. Se aproximem mais de mim, por favor. Quero estar pertinho de vocês. Quero orar por vocês. Feche os seus olhos. Pai amado, eu quero pedir por cada pessoa que está aqui, Senhor. O Senhor conhece o deitar e o levantar. O Senhor sabe o que tem passado. O Senhor sabe que muitos que estão aqui, Senhor, muitas vezes têm passado por lutas, por dificuldades, por batalhas, por injustiças. O Senhor sabe que muitos que estão aqui, meu Pai amado, têm escutado palavras de desânimo, mas nós queremos, nesse momento, no Teu nome, quebrar, jogar ao piso, destruir essas palavras negativas contra essas pessoas em nome de Jesus. E eu quero agora no Teu nome declarar vitória. Eu quero no Teu nome agora declarar um novo tempo, um novo momento, um momento de vitória, um momento de enriquecimento nunca antes visto em nome de Jesus. Eu também te peço agora, Senhor, neste momento, distribui dons, distribui um coração desejoso, Senhor, de servir. Um coração ousado, um coração que é capaz de pegar a chave da tua despensa e com fidelidade entrar na tua despensa e matar a sede dos sedentos e a fome dos famintos em nome de Jesus de Nazaré. Que comece no lar, que comece com os cônjuges, que comece com os filhos, mas que não pare aí, Senhor, que ultrapasse esse lugar, que atinja outros que precisam, atinja outros que estão necessitando. Vai, Senhor, agora queimando cada coração, enchendo agora com teu Espírito Santo. Eu te peço, enche da tua unção, faz transbordar, eu te suplico, em nome de Jesus de Nazaré. E eu sei que o Senhor tem mais, eu sei que o Senhor tem mais, eu sei que o Senhor tem mais. Eu quero que você olhe para mim por um instante, eu quero dar uma palavra para você. Quando nós terminarmos essa reunião, você vai sair e você vai enfrentar lutas, porque o que Deus falou pela minha boca para você hoje aqui, isso é a verdade, que está na palavra de Deus. Mas você vai escutar muitas vezes que as portas se fecharam, você vai escutar que não é da maneira que eu estou falando, mas eu quero ensinar uma coisa para você. Aquele que tem a chave da despensa de Deus, ele entra lá dentro e ele se reveste. Ele se reveste da armadura de Deus, ele coloca o capacete da salvação, ele tem na sua mão o escudo da fé, para impedir que esses dardos negativos, inflamados, venham atingir seu coração. Ele leva na sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele tem a couraça da justiça e ele calça os sapatos do Evangelho que pregam a paz. Se vista, se revista. Você é guerreiro, você é guerreira, você em Cristo não é vencedor, você é mais do que vencedor. Levanta a tua mão e diga: eu sou mais que vencedor. Diga: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Dá um aplauso forte ao Senhor em nome de Jesus. Você que está no banco e que você disse: eu não vou à frente porque eu não preciso nesse momento, Deus já está trabalhando comigo. Eu quero então que você saia de onde você está e venha dar um abraço no seu irmão e na sua irmã que está aqui na frente. Abrace-os, faça uma pequena oração com eles, declare do seu compromisso com eles, diga que você quer servi-los, quer amá-los em nome de Jesus de Nazaré.